Bom, meus amigos, todo mundo já está sabendo dessa confusão envolvendo Eduardo Bolsonaro, a PGR e a Suprema Corte. Porque, como vocês sabem, a PGR pediu para a Suprema Corte abrir um inquérito contra o deputado por vários crimes ou supostos crimes que o Eduardo teria cometido, né? Bom, isso vocês já sabem, já foi amplamente discutido. Porém, a coluna da Bela Megali hoje traz uma informação dizendo o seguinte, que os ministros da Suprema Corte, né, dão como certa uma punição contra Eduardo Bolsonaro pelas ações que ele está fazendo contra o ministro Alexandre de Moraes. Ora, meu Deus, a gente não precisa ser um gênio para entender que isso aconteceria, que os ministros puniriam o Eduardo Bolsonaro na forma da lei, né, ou na forma da lei deles, porque isso está muito claro desde o início. Esse bate-bola entre a Suprema Corte e a PGR, que virou um apêndice, né, virou um puxadinho da Suprema Corte, já era mais do que previsível. Então dizer que o Eduardo será punido pelo STF, isso até o próprio Eduardo com certeza já esperaria. Mas o curioso é que a Bela Megali, ela conversou com 5 ministros da corte para chegar nesse veredito. E ela diz o seguinte, abre aspas, para 5 magistrados ouvidos pela coluna, as declarações que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já evidenciam a coação contra integrantes da corte, fecha aspas. Bom, eles interpretarem as falas e as ações de Eduardo Bolsonaro como coações contra os ministros da corte, quando a gente sabe muito bem que a esquerda fez exatamente isso quando o Lula estava preso, é um absurdo sem precedentes. O que só mostra, de fato, a perseguição não apenas a figura do presidente Bolsonaro, mas também da família Bolsonaro como um todo, porque estão perseguindo o pai e agora o filho. A esquerda viajou o mundo inteiro, inclusive a própria Gleisi Hoffmann pediu apoio ao Hamas quando Lula estava preso, foi no Parlamento Europeu, foi nos Estados Unidos, conversou com Bernie Sanders, conversou com outros parlamentares, com pessoas importantes na América, e ninguém disse que isso era uma coação contra integrantes da Suprema Corte. Aí basta Eduardo fazer um trabalho excepcional, mostrando o que está acontecendo na ditadura brasileira, que aí ele virou o inimigo público número 2, porque o 1 ainda continua sendo o pai dele. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. A esquerda pode ir lá fora, né? Aí sim atentar contra a soberania nacional, porque Lula foi preso porque era um ladrão, segundo 3 instâncias, e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. E Eduardo não tem nada que desabone ele, não tem nada que o impeça de trabalhar contra sanções contra ministros que de fato aplicam a ditadura no Brasil, a supressão da liberdade de expressão e atentam contra os direitos humanos, não apenas de cidadãos brasileiros, mas também de cidadãos americanos e empresas americanas. É disso que se trata. Não existe interferência americana na soberania nacional. Existe a América colocando uma lei americana em solo americano. Vai pegar o ministro e outros ministros e algumas outras autoridades? Vai. Mas foram eles que se colocaram nessa situação. Trump não pediu para sancionar ninguém. Praticamente, os próprios ministros é que pediram isso. Enfim, que o Eduardo vai ser condenado aí pela Suprema Corte, nesse caso aí em que ele está trabalhando nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, ninguém tem a menor dúvida disso. E o pano de fundo disso tudo, como eu bem disse ontem aqui na minha participação
ao vivo, aqui na Auriverde, é que o pano de fundo disso tudo é tirar Eduardo Bolsonaro da jogada para o Senado em 2027. É disso que se trata. Quanto menos senadores o PL fizer, melhor. Quanto menos senadores o PL, a oposição como um todo, fizer para a Suprema Corte, é melhor. Então é por isso que eles estão tirando a Carla Zambelli, né, que talvez não saísse ao Senado por São Paulo, mas é um nome que puxa voto, o Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro, e como disse a Zambelli, só não fazem isso com o Nicolas, porque ele ainda não tem idade para tal. O pano de fundo é esse, é diminuir a participação da oposição no Senado, e vamos combinar que Eduardo seria uma pedra gigantesca no sapato da ditadura dentro do Senado Federal. Então, é disso que se trata, pura e simples. É claro que, como eu disse, eu acredito sim que o Eduardo será condenado. Mas isso é um tiro no pé. Eles só estão dando munição, eles só estão dando corda para eles mesmos se enforcarem. E agora, vamos aguardar quando e quantas autoridades brasileiras serão sancionadas pela Lei Magnitsky. É uma questão de tempo, o relógio está correndo. E a gente vai ver isso muito em breve, se Deus quiser. E você, meu irmão, o que é que você acha? Você acha que isso é um jogo de cartas marcadas? Você acha que Eduardo vai ser condenado pela Suprema Corte? Sim ou com certeza? Deixa aí nos comentários, por favor.